Olá, tudo bem, queridos estudantes? Sou Tia Naí e venho conversar com os nossos estudantes do quinto ano, tá certo? Iremos conversar hoje sobre a população brasileira, certo? Veja só, vivendo no Brasil, a população brasileira. Tia Naí vai ler um artigo para vocês. No artigo 5º, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-nos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no nosso país o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Esse artigo é encontrado na Constituição Brasileira de 1988, tá certo? Então, é lei, nós somos iguais perante a lei, independente de cor, de raça, de religião, de classe social, nós somos iguais perante a lei. Tem um órgão que estuda a população brasileira. Esse órgão é o IBGE. População brasileira. A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída por diferentes grupos. A população brasileira é o resultado de um processo de miscigenação, isto é o que, Tia Naí? É uma mistura de etnias e culturas. O órgão responsável levanta os dados sobre a população brasileira. O órgão responsável é o IBGE. O IBGE ele faz uma pesquisa de 10 em 10 anos para ver como está a população brasileira. Veja só, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. De acordo com o último recenseamento, no ano de 2010, éramos mais de 190 milhões de brasileiros, distribuído de modo desigual pelo território nacional. Como isso significa, Tia Naí? Distribuído de modo desigual. Significa o seguinte, tem algumas regiões brasileiras que têm uma grande quantidade de pessoas, como tem outras regiões que têm um número menor. Então, tem essa desigualdade na distribuição do território. As estimativas indicam que, em 2020, seremos mais de 212 milhões. A contagem da população é feita por meio de recenseamentos realizados a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a sigla IBGE significa o I, Instituto, B, Brasileiro, G, Geografia, E, Estatística, IBGE, tá certo? Então, nós temos aqui a região Sudeste. A região Sudeste é a região com o maior número de habitantes. É a região Sudeste onde fica localizado os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. É onde fica a maior população brasileira. Fica localizada na região Sudeste. Atualmente, a população mundial é também distribuída de forma bastante desigual pelo planeta. Há áreas em que se concentram muitos habitantes. Em outras, a população está dispersa e há poucos habitantes. Também há áreas que não são ocupadas de forma permanente pelos seres humanos. Então, nós vimos um pouquinho sobre a população brasileira, que o órgão responsável de estudar e fazer esse levantamento sobre a população brasileira é o IBGE. Esse censo acontece de 10 em 10 anos, tá certo? Então, o último censo era para ser feito em 2020, o ano passado. Com certeza, houve uma modificação na estimativa, nas estatísticas, diante do momento que nós estamos passando com essa pandemia, né? Dos quais nós perdemos várias vidas.
Então, houve um descontrole, houve algumas modificações no censo, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, boas atividades, se cuide, continua no isolamento social, porque você deve estar acompanhando nas redes sociais, nos jornais, em todos os meios de comunicação, que o aumento do vírus está cada vez maior. Está chegando o pico cada vez mais alto de pessoas contaminadas. Então, vamos colaborar em manter o distanciamento social para que em breve voltamos às nossas atividades normais, tá certo? Então, boas aulas, boas atividades, se cuide e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!